Contrato intermitente é assim, pessoal. Eu contrato uma pessoa que eu quero muito, tá? Então, por exemplo, o Sérgio acabou de mandar mensagem, vamos lá, vou contratar o Sérgio. Contratei o Sérgio. Falei, Sérgio, eu quero que você trabalhe na minha empresa. Quando o Sérgio vai trabalhar na minha empresa, eu falo assim, mas você vai assinar um contrato na modalidade de contrato intermitente. Nessa modalidade, você só vai realizar o serviço quando você for acionado. Se você não for acionado, você não realiza o serviço. Você tem um vínculo? Tem, mas você não vai receber salário, você não vai receber, não vai ter direito, né, ao FGTS, ao INSS, não vai computar como tempo trabalhado, não vai computar para férias, não vai computar para 13º, tá? Não vai receber também os adicionais, ok? Ou seja, ele tem um vínculo de falar assim, olha, eu trabalho na empresa X, só, mas ele não recebe nada. Não é como se fosse uma diária, Pedro, porque assim, ele não vai trabalhar por dia, tá? Ele vai trabalhar por período. Então, eu chamei o Sérgio para trabalhar para mim por 3 meses, por exemplo. Ele vai trabalhar esses 3 meses. Eu aviso ele com uma antecedência de 3 dias da data que ele precisa trabalhar, e aí avisando ele, ele já vai me falar, olha, eu posso ou eu não posso. Se ele falar que pode, ok, vou contar com ele na minha equipe. Se ele falar, não posso, já assumi um compromisso, então, tudo bem, continua o contrato intermitente, só não vai trabalhar para mim naquele momento que ele foi acionado. Isso permite, Soraya, ele vai ganhar por serviço feito. Então, por esse prazo de 3 meses é o que ele vai receber de salário. Nos outros 9 meses ele não recebe nada, porque ele não trabalhou, né? Não vou ficar dando um salário ali para o Sérgio que não fez nada, tá? Então, nesse contrato, o que acontece? Ele tem um vínculo, mas ele não vai ter ali, né, um contato diário, ele não vai ter uma subordinação diária, ele não vai ter uma remuneração diária, só será no período que ele estiver realizando o trabalho, tá? Eu coloquei aqui, deixa eu ver, o Pedro colocou, então no caso ele vai receber só aquele valor dos 3 meses do contrato. Exatamente, ele só recebe os 3 meses, apesar de ter feito com ele um contrato de 1 ano como intermitente, ele só vai receber esses 3 meses que ele trabalhou. E aí aproveito aqui e já respondo a pergunta da Daiane. Quem paga o INSS nesse caso vai ter que ser o próprio empregado. Então o Sérgio vai ter que ir lá junto a uma agência do INSS, pegar o talãozinho dele e fazer ali a sua contribuição. Senão, ele não vai ser protegido pelo INSS. Nessa possibilidade do contrato intermitente, o que acontece? Proporciona ao empregado que ele tenha ali inúmeros contratos intermitentes. Ele pode ter 10, ele pode ter 20. Ele só precisa tomar cuidado para quando chegarem e acionarem ele para prestar um serviço, para que ele tenha disponibilidade para atender a outra empresa, tá? Então, ele vai ter que fazer esse controle. Um ponto aqui do contrato intermitente que, quando saiu, foi uma incógnita, né? Nós falamos, nossa, mas para que fazer isso? Vamos imaginar que eu gostei do serviço do Sérgio. Aí, já vou responder a sua pergunta, Slaine, porque é muito boa e foi uma grande discussão quando saiu essa modalidade. Quando eu contratei o Sérgio, eu falei assim, nossa, eu gostei muito do serviço do Sérgio. Não quero ele como um contrato intermitente, eu quero ele como um contrato por prazo indeterminado. Chego para ele e falo, Sérgio, você topa um contrato por prazo indeterminado comigo? Ele, opa, topo. Gente, eu não posso simplesmente pegar o contrato intermitente, jogar no lixo e ir lá e já fazer ele assinar um novo contrato de trabalho por prazo indeterminado. A legislação trouxe um prazo para que isso seja feito. O prazo para que eu termine o contrato intermitente com o Sérgio e faça um novo contrato com ele, na modalidade de trabalho por prazo indeterminado, é de 18 meses. Ou seja, eu vou esperar 18 meses
para contratar o Sérgio na modalidade de trabalho intermitente. Ou, perdão, indeterminado. Aí você pode falar, nossa, mas 18 meses para ele virar indeterminado? 18 meses. O que eu posso fazer nesse meio aí? Contratar ele por prazo determinado, tá? Contrato ele por prazo determinado e aí deixo lá na frente, quem sabe ele virar uma outra modalidade por prazo indeterminado. Cuidado, que eu tô vendo aqui que muita gente está perguntando sobre prestador de serviço, sobre MEI. Muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado. Não deixem nenhum empregado e não façam isso. Ai, vamos pegar um outro aluno, né? O Wellington chega e fala que vai trabalhar para mim. Eu falo, Wellington, vamos chegar aqui, ó. Eu não posso mais ter vínculo, né? Tô cortando gasto. Abre sua MEI e você continua trabalhando comigo. O Wellington fala, beleza, vou abrir a minha MEI, vamos rescindir o contrato de trabalho e continuo trabalhando com você. Não façam isso. Não pode, tá? A legislação fala que não pode fazer um empregado sair do seu vínculo de trabalho, virar um MEI e ainda assim trabalhar para a empresa. Gente, se ele fizer isso, eu simplesmente estou continuando com ele um vínculo de trabalho. A hora que terminar essa relação dele com o MEI, ele pode pedir o reconhecimento desse vínculo empregatício. E aí ele vai ter direito a todas as verbas que ele não recebeu porque ele estava como um prestador de serviço. Não pode. Eu não posso nem contratar ele como um MEI e eu não posso nem contratar a empresa dele que seja do mesmo segmento de atividade que ele prestava para mim. Tá? Cuidado com isso. Quando a gente falou dessa modalidade de contrato intermitente, veio uma parte da doutrina dos autores e falaram, ele só vai receber ao final dos 3 meses. Imagina você trabalhar 3 meses e só receber lá no final, tá? Aí veio uma outra parte dos autores, dos livros, e falaram assim, olha, não dá. O cara vai trabalhar 90 dias e só vai receber no final dos 90 dias? Não tem como. O salário, a remuneração tem caráter alimentar, caráter imediato, certo? Então, o certo é que ao final de cada mês ele receba, como um empregado comum, tá? Lembrando, ele tem um contrato de trabalho. Ele não é um prestador de serviço. Não confundam isso. Prestador de serviço é aquele que vai realizar para mim uma atividade em um dia, por exemplo. Eu preciso de alguém para limpar o ar-condicionado. Vou lá, contrato a empresa X, ela limpa o ar-condicionado, pronto, acabou. Não é o caso do contrato intermitente, ok?